Há quanto tempo você está adiando aquela decisão importante na sua empresa familiar? Sucessão, acordo de sócios, entrada do seu filho na empresa, contratação de um executivo. Você adia porque tem medo de errar. Porque parece uma decisão irreversível. Porque e se der errado? E se eu te dissesse que a maioria dessas decisões não são irreversíveis, que você está tratando como permanente algo que pode ser ajustado? Vem comigo que eu vou te mostrar um conceito que mudou a forma como eu encaro essas decisões e que pode destravar o seu 2026. Para você que não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Recentemente, eu ouvi James Clear, o autor do Hábitos Atômicos, falar sobre 3 tipos de decisão: chapéu, corte de cabelo e tatuagem. Decisões do tipo chapéu são fáceis de mudar. Não gostou? Troca. Simples assim. Decisões do tipo corte de cabelo são aquelas que, se você errar, vai ter que conviver com as consequências por 1 ou 2 meses. Mas, eventualmente, cresce de novo e você corrige. Vida que segue. Decisões do tipo tatuagem são aquelas que, em teoria, são para sempre e, por isso, exigem muito mais cuidado. O problema é que nas empresas familiares tratamos quase tudo como tatuagem, e isso nos paralisa por anos. Nesse vídeo, vou te mostrar 5 exemplos de decisões que você provavelmente está tratando como tatuagem, mas que não são. E no final, vou te dar 3 dicas práticas para aplicar isso ainda essa semana. Eu vejo um padrão se repetir em empresas familiares. Decisões importantes sendo adiadas por anos, às vezes décadas, porque a família trata como se fosse um movimento irreversível. Não podemos errar na escolha do sucessor. Se colocarmos meu filho na empresa e não der certo, como vamos tirar? Se criarmos um acordo de sócios, vai engessar tudo. O resultado? Nada acontece. E quando nada acontece, os problemas crescem, os conflitos se acumulam e as oportunidades passam. Aqui vai uma verdade libertadora. Até tatuagens podem ser removidas hoje em dia. E nas empresas familiares, quase nada é tão permanente quanto imaginamos. Isso é bom e ruim. Agora eu vou te dar 5 exemplos práticos. Presta atenção para ver se você se reconhece em algum deles. Primeiro exemplo: entrada de familiar na empresa. Muitas empresas tratam a entrada de um filho ou um sobrinho como uma decisão definitiva. Se entrar, nunca mais sai. Vai virar um problema eterno. Às vezes, podemos até pensar isso como verdade, o que resulta na máxima: nunca contrate alguém que você não possa demitir. Na prática, isso é corte de cabelo, não tatuagem, mas precisa ser bem planejado. Uma sugestão: comece com um projeto específico, 3 meses, escopo definido, entregáveis claros. Se funcionar, amplia. Se não funcionar, foi um aprendizado para todo mundo. Um simples estágio, projeto piloto, uma consultoria temporária, isso são simples chapéus. Você pode trocar. Mas aqui vai uma ressalva bem importante. O que vejo nas experiências que dão errado é a entrada de familiares sem regras claras, sem remuneração condizente, sem o jogo combinado, sem alçada de poder clara. Aí a questão complica, porque tem muito mais coisa envolvida, como medo de perda de poder, conflitos de agência e por aí vai. Na minha experiência, o pior cenário não é o familiar que entrou e não deu certo. É o familiar que nunca teve a chance de tentar de fato e fica ressentido para sempre. Para a experiência dar certo, não só o familiar precisa ter um bom grau de maturidade, mas também os processos e a estrutura de poder dentro da empresa precisa estar madura, o que quase nunca acontece. Segundo exemplo: contratar um executivo externo. Essa é clássica. A família precisa de um CEO ou um diretor financeiro não familiar, mas fica anos na dúvida porque trata isso como se fosse entregar as chaves de casa para um estranho. E se ele não entender nossa cultura? E se quiser mudar tudo? E se a família perder o controle? Na realidade, contratação de executivo é corte de cabelo e segue mais ou menos o exemplo anterior. Você define um período de experiência, 6 meses, 1 ano, estabelece metas claras e avalia. Se não funcionar, agradece e busca outro perfil. Mais uma vez, uma armadilha comum é não definir critérios objetivos de avaliação. Aí, quando chega a hora de decidir, vira uma decisão emocional. Eu gosto dele versus eu não gosto dele. É fundamental definir as metas e as métricas antes e não mudar a regra do jogo no meio,
ou pior ainda, no final. Já já eu te conto quais decisões realmente são tatuagens. E spoiler, são muito menos do que você imagina. Mas antes, mais 3 exemplos importantes. Terceiro exemplo: criar um acordo de sócios. Muitas famílias fogem do acordo de sócio como se fosse uma camisa de força. Vai engessar a relação, vai criar desconfiança. Nunca precisamos disso. Estamos em família. Primeiro ponto: acordo de sócios é chapéu. Ele pode e deve ser revisado periodicamente. A cada 3 ou 5 anos, vocês sentam, avaliam o que mudou e ajustam. Segundo ponto: o acordo não cria desconfiança. Ele formaliza o que já deveria estar combinado. Como eu sempre digo, o combinado não é caro. O mal-entendido é que custa uma fortuna. Quando as regras não estão escritas, elas são interpretadas segundo o que cada um tem na cabeça. Uma sugestão prática: comecem com um acordo enxuto. Regras básicas sobre decisões importantes, distribuição de lucros e saída de sócios. Depois, vai refinando conforme a necessidade. Quarto exemplo: política de dividendos. Existem famílias que definiram uma política de dividendos há 15 anos e nunca mais tocaram no assunto, como se fosse uma lei divina. Política de dividendo é corte de cabelo. Ela deve ser revisada anualmente, considerando o momento da empresa, as necessidades de investimento e as expectativas dos sócios. No ano que a empresa precisa investir mais, reduz a distribuição. Se teve um resultado excepcional, distribui mais. A armadilha aqui é o medo de abrir a discussão. Se a gente mexer nisso, vai virar briga. Na verdade, a briga acontece justamente quando não tem regra clara e cada um espera uma coisa diferente. Mas, de novo, as regras têm que ser definidas antes e não conforme a necessidade e interesse de alguns. O que não pode é regras serem aplicadas a alguns familiares e não a outros, conforme o interesse de quem toma as decisões. Quinto exemplo: formato do conselho de família. Muita gente acha que criar um conselho de família significa instituir uma estrutura burocrática eterna, com estatuto, regimento interno e reuniões formais para sempre. Isso é chapéu. Comece simples: uma reunião trimestral, pauta definida, alguém para facilitar. Se funcionar assim, ótimo. Se precisar de mais estrutura, ajusta. Se precisar de menos, simplifica. Na minha experiência, tudo dentro de uma empresa familiar deve evoluir junto com a família. O que funcionou quando tinha 5 sócios pode não funcionar quando são 15. E tudo bem. O importante é ajustar. Agora, existem sim algumas decisões que merecem mais cuidado. Não são muitas, mas existem. Venda total da empresa sem planejamento e plano de reinvestimento. Isso é difícil de reverter. Rompimento definitivo de relacionamentos familiares. Brigas que viram processos judiciais, que viram anos sem se falar. Decisões tributárias irreversíveis, tomadas sem assessoria adequada. Estruturas mal planejadas que geram passivos enormes. Isso sim deixa marcas profundas. Se você for ver, a maioria desses problemas são causados por não dar importância para a governança patrimonial, empresarial e, principalmente, familiar. Mas perceba, mesmo essas, com planejamento, podem ser mitigadas ou evitadas. Antes de te dar as dicas práticas, quero que você pense comigo. Qual decisão você está adiando há meses ou há anos porque acha que é tatuagem? Entrada de alguém na empresa, saída de alguém, acordos que precisam ser formalizados, uma conversa difícil sobre papéis e responsabilidade. Essa decisão é realmente tatuagem? Ou é chapéu ou no máximo corte de cabelo que você está tratando com um peso que não precisa ter? Pensa nisso com carinho. Agora eu vou te dar 3 dicas para agir ainda hoje. Primeira dica: antes de qualquer decisão pergunte: isso é chapéu, corte de cabelo ou tatuagem? Se for chapéu, decide rápido, testa, ajusta. Se for corte de cabelo, define um período de avaliação, estabeleça critérios, revise na data combinada. Se for tatuagem, aí sim, invista mais tempo. Busque assessoria, envolva as pessoas certas. Segunda dica: crie portas de saída para decisões importantes. Quando for colocar um familiar na empresa, defina um período de experiência. Quando for contratar um executivo, estabeleça metas para o primeiro ano. Quando for testar um novo modelo de negócio, comece em uma unidade ou uma região menor. Isso transforma potenciais tatuagens em cortes de cabelo. Mas lembre-se,
regras e metas claras definidas previamente, sem mudança no meio do jogo. Terceira dica: revise decisões periodicamente. Acordo de sócio a cada 3 ou 5 anos. Política de dividendos anualmente. Formato de governança conforme a família cresce. Nada precisa ser eterno. E quando você sabe que pode ajustar, decide com mais coragem e agilidade. Aqui vai uma armadilha bônus para evitar. O contrário também é perigoso. Tratar tatuagem como chapéus. Decisões que afetam a harmonia familiar de forma profunda, como acusar um irmão de má fé em público, excluir alguém de uma reunião importante sem explicação, ou ainda negligenciar informações importantes, podem parecer pequenas no momento, mas deixam marcas profundas. O segredo está no equilíbrio, identificar corretamente o tipo de decisão e agir de acordo. Olha, se eu pudesse resumir esse vídeo em uma frase, seria essa: a maioria das decisões que você está adiando na sua empresa familiar não são tatuagens, são chapéus ou cortes de cabelo que podem ser ajustados, mas depende de consciência e planejamento. O processo de sucessão pode ser gradual. A entrada de familiares pode começar com projetos. O acordo de sócios pode ser revisado. O conselho pode evoluir. Quando você entende isso, a paralisia diminui e a ação aumenta. 2026 está começando. Que tal usar esse ano para tomar aquelas decisões que você vem adiando, sabendo que, se precisar, você pode ajustar o curso? Me conta nos comentários qual decisão você estava tratando como tatuagem e agora percebeu que é chapéu ou corte de cabelo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com outros empresários familiares que, assim como você, podem estar paralisados por medo de decisões que não são tão irreversíveis assim. Até o próximo vídeo.